Mahado. Tamarani wayawo. Murele ke wenno. Mama. Marani waya. Mama. Marani waya. Marani waya. Tiarika tiya. Marani waya. Opera yampia. Marani waya. Saudações a todos e a todas e sejam bem-vindos à nossa live da TV Tiscam, que vai abordar reflexões em volta de movimentos sociais locais em Cabo Verde e Guiné-Bissau no meio urbano. Nossos convidados são Miguel de Barros e Redi Wilson Lima, de Cabo Verde, que juntos escreveram um artigo importante sobre este tema na revista portuguesa Mundo Crítico. Aos nossos ilustres convidados, agradeço a vossa aceitação e muito obrigada em nome da TV Tiscam. Vou ler uma breve nota biográfica de cada um deles. Vou começar pelo Miguel de Barros. Miguel de Barros é sociólogo e diretor da ONG guineense Tiniguena, é cofundador do Centro de Estudos Amílcar Cabral, é autor de vários artigos sobre música rap na Guiné-Bissau, movimentos sociais comunitários na Guiné-Bissau e imprensa jornalismo da Guiné-Bissau. Em 2018 foi eleito como o jovem mais influente da África Ocidental, recebeu o Prêmio Humanitário Pan-Africano de Excelência em Pesquisa e Impacto Social. Miguel de Barros, mais uma vez, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Em nome da TV Tiscam, obrigada e será sempre bem-vindo. Ler uma breve nota biográfica de Redi. Portanto, Redi, o seu nome completo, Redi Wilson Lima. Ele é sociólogo e doutorando em estudos urbanos na Universidade Nova de Lisboa. É pesquisador com abordagem etnográfica em Cabo Verde no âmbito da sociologia urbana, da juventude, da violência e dos movimentos sociais, com destaque especial para o rap cabo-verdiano. Redi, seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o convite da TV Tiscam. A este grande professor cabo-verdiano, desejamos uma boa reflexão juntamente com o nosso convidado Miguel de Barros. Os dois, obrigada por estarem aqui. Portanto, Redi Lima e Miguel de Barros vão dialogar hoje com o professor Luca Bussotti. O nosso professor Luca Bussotti é professor associado na Universidade Federal de Pernambuco. E muito obrigada por estar aqui e os três, uma boa reflexão. Mahado. Tamarani wayawo. Murele ke wenno. Mama. Marani waya. Mama. Perfeito. Boa noite a todos e a todas, de novo. Bom, nós vamos falar hoje com Miguel de Barros e Redi Wilson Lima sobre um texto que eles escreveram há pouco tempo. É redutivo dizer que é um texto sobre rap, porque eu achei que o texto é extremamente rico. É um texto que felizmente não se enquadra dentro de um paradigma positivista, mas é um texto que eu diria que faz pinceladas de movimentos sociais, reconfiguração urbana, reapropriação dos espaços das ruas na cidade da Praia e na cidade de Bissau, em suma, uma grande riqueza de elementos que fazem desse texto um texto não só importante em termos de, digamos, de conteúdos, mas mesmo em termos de abordagem epistemológica, metodológica, etc. Portanto, eu vou começar com uma pergunta muito simples, que vou dirigir aos dois, ou seja, quais foram as razões que vos empurraram para escrever esse texto
por que esse texto foi escrito a quatro mãos, portanto, por que escreveram juntos, e pode até relatar um bocadinho do histórico dos muitos trabalhos em conjunto que vocês fizeram. Miguel? Obrigado, Luca. Aproveito para não só agradecer o convite, mas saudar a iniciativa deste canal, que parte das experiências de comunicação desenvolvidas já em Moçambique, decorrente de todo o processo de formação da primeira geração de comunicadores moçambicanos em termos de rádio comunitária, que o Luca transporta, mas também da própria relação do Luca com os países africanos de língua oficial portuguesa. Isso que depois ficou ampliado nos inícios desta última década, com a nossa articulação também a partir dos projetos do CODESRIA, ligado à questão da cobertura dos mídias, direitos humanos, e que nos levou a outros desafios de trabalho em conjunto, quer em termos de análise comparada, mas também em termos de uma perspectiva mais de compreender as especificidades do próprio processo de pesquisa, de produção de conhecimento e da massa crítica ao nível dos países da língua oficial portuguesa. Portanto, é um percurso de produção de conhecimento, mas também de intervenção, e por isso este canal tem um papel importante em poder sempre matizar essas perspectivas e que abrem espaços de intervenção, abrem espaços de debate, abrem espaços de novas possibilidades para abordagens mais abertas, não só de países de uma forma específica, mas de comunicação entre vários países. Portanto, nós somos um bocado produto desse processo. Eu e o Redi conhecemos também nessa altura, né? Em finais da primeira década de 2000, né? E todo o diálogo em torno das questões da juventude, da transição para o futuro, a transição para a vida adulta e as questões do legado do passado colonial, do passado dos regimes de partido único e a transição para a democracia. Que tipo de manifestações é que ocorreram em termos da dinâmica da construção do lugar do jovem nos espaços públicos e também na construção do processo político nos nossos países. Portanto, este convite agora para fazer esse artigo decorre no reconhecimento do trabalho que temos feito também relativamente ao diálogo juventude, espaço urbano, políticas públicas e processos emancipatórios, através do número especial da revista Mundo Crítico, dirigida por uma ONG portuguesa, a CEP, que estava a procurar encontrar para esse número alguma novidade daquilo que estava a ocorrer em termos de transformações no espaço africano e como é que os países de língua oficial portuguesa também estavam a posicionar-se. Então, eu e Redi, em abril, tivemos na cidade da Praia a discutir como é que nós podíamos trazer uma perspectiva que seria fora do padrão, quer em termos desse positivismo academicista, mas também uma possibilidade de resgatar a memória do território e como é que a formação das cidades nos nossos países estava a gerar um processo de competição para a ocupação de lugares de poder e, ao mesmo tempo, de visibilidade ou invisibilidade de processos que levavam a uma afirmação de uma cidadania ativa, mas muitas das vezes invisibilizadas pelos processos de cooperação ou pela formação de políticas públicas muito mais revolucionistas no minimalismo político do Estado, só instituições públicas formais, né? Então aí, rapidamente percebemos que a própria história da formação das nossas cidades, quer no período pré-colonial como no período colonial e pós-colonial, remetia para uma questão de disputa do território. E essa disputa do território tinha também formas de ocupação do espaço
que remetiam para formas de convivialidade, de ação pública, que muitas das vezes também são ignoradas em termos de, por exemplo, a cobertura mediática. Então, conseguimos compreender que há manifestações, como, por exemplo, a arte urbana, como, por exemplo, a economia não formal, como, por exemplo, a música, a rap, ou então os movimentos ativistas que têm alguma pauta voltada para o jovem, que estavam a trazer alguma novidade em termos de afirmação de corpos juvenis no espaço público, que era necessário compreender. E aí o diálogo foi se consolidando a partir também dessa experiência, não vertical, mas muito numa dimensão holística que nos permitisse ter a compreensão da dinâmica desses territórios e como é que esses atores movem dentro desses territórios para a construção da sua própria agenda pública. Bom, acho que o Redi pode acrescentar alguma coisa, né? Bom, de forma geral, em termos do texto em si, é o que o Miguel fala. Obrigado pelo convite de estar aqui, não é? Mas pronto, eu e o Miguel já estamos a escrever para aí acho que há 9 anos. O primeiro artigo que nós escrevemos foi em 2012, salvo erro. Sempre ligado, portanto, ao rap e portanto, a ideia, como o Miguel fala, quando surge este convite da revista Mundos Críticos, nós acho que é já natural, nós logo decidimos, ok, vamos fazer algo novo, não é? Porque nós sempre, quando escrevemos, tentamos fazer algo novo e fugir um pouco ao padrão. Mas também não focar desta vez apenas no rap em si, não é? Porque os outros artigos que nós tínhamos escrito era mais focado no rap, não é? E aqui era mais usar o rap como uma ferramenta que articula, não é? Que articula depois as várias lutas urbanas que existem num espaço em disputa, não é? Como são as nossas cidades, as cidades de forma geral, mas sobretudo as nossas cidades, e um espaço sobretudo de resistência, não é? Portanto, era ligar a resistência que aparece nas narrativas do rap com as outras resistências, como, por exemplo, a chamada economia informal, que eu muitas vezes chamo de economia da resistência também, não é? Muito ligada a uma perspectiva que é um pouco utilizada na própria América Latina, mas também os movimentos sociais, as outras formas de movimentos sociais que são emergentes. Alguns são emergentes em Cabo Verde, outros nem por isso, já têm alguns anos, mas estão num processo digamos, de redefinição, não é? E tentar apresentar, portanto, como é que esses grupos têm conseguido ou têm tentando emancipar-se, não é? No fundo, passar dessa lógica da resistência para a emancipação, porque a resistência é boa, mas estamos a resistir, pelo menos em Cabo Verde, estamos a resistir há 500 anos, e só resistência não chega, é preciso depois fazer o salto, né, a ponte, para tal desejar a emancipação e descolonizar. E quando eu digo descolonizar aqui, não é só descolonizar do ponto de vista daquilo que nós conhecemos como a colonização, não é colonização neste caso, o colonialismo português, mas o legado disso, não é? Sobretudo a descolonização político-partidária, né? Porque os partidos políticos também colonizam, e colonizam muito, não é? É um pouco, né, também, mas também a descolonização das próprias ONGs, que funciona, na maior parte delas, de uma lógica colonial também, não é? Porque, no fundo, as ONGs, de certa forma, acabaram por substituir, não é? O tal poder colonial formal, é? Aquele colonial clássico, não é? Através, sobretudo, das políticas dos instrumentos estruturais, dos programas dos instrumentos estruturais nos nossos países, e então era apresentar o rap como essa ferramenta que articula essas lutas e traz novas narrativas, por um lado, mas também, de certa forma, ajuda
esses próprios grupos a repensarem-se, né, a autorrefletirem, e no meu caso, e acho também no caso de Miguel, que nos colocou também a refletirmos epistemologicamente, não é? Porque o rap também tem esse poder de nos pôr a questionar, não é? A nossa própria epistemologia que nós aprendemos, não é? Nós os dois estudamos em Portugal, em Lisboa mais concretamente, e aprendemos uma forma de fazer ciência, e tanto eu, no estudo da violência, que depois chega ao rap, como o Miguel, no estudo do associativismo, que também chega ao rap a partir dali, mostrou-nos e deu para perceber que era uma ferramenta que nos colocava a questionar a nossa própria forma de fazer ciência, porque se calhar aquilo que nós tínhamos, não é, sido treinados ali nas universidades portuguesas, eu digo universidades portuguesas porque nós estudamos, mas podia ser universidade de qualquer sítio da Europa ou dos Estados Unidos, ou inclusive do Brasil, não é? E esse treinamento precisava de facto ter uma ruptura, não é? E o rap serviu para isso. Então neste artigo, pronto, inclusive o artigo original tem muito mais do que isso, né? Só que nós tivemos que cortar, mas a ideia era precisamente a partir deste artigo mostrar esse processo, mostrar como o rap articula todas essas lutas que existem em Cabo Verde, na Guiné-Bissau. Bom, Redi, adiantaste vários assuntos. Eu, francamente, tinha um pequeno receio, mas já falamos com o Redi, né, há dias atrás sobre isso. O meu receio, ao ler o título, era de que vocês iam falar mais uma vez de rap, que é interessante, mas seria um pouco repetitivo, não é? Agora, lendo esse artigo, não há esse risco. Ou seja, vocês, de fato, eu acho que vocês fizeram mesmo, não um passo, mas 2 ou 3 passos à frente, em termos epistemológicos e metodológicos. Agora, eu gostava de saber qual foi a vossa abordagem. O Redi um pouco já falou da abordagem epistemológica e, portanto, do processo de desconstrução epistemológica que esse artigo pretende propor, e também da metodologia que vocês utilizaram. Porque eu acredito que dentro do paradigma colonial existe também uma forma colonizada de fazer ciências sociais, que é a forma que usa conceitos vazios, conceito de, sei lá, desenvolvimento, o impacto, as causas, o fenômeno, etc., que vocês aqui conseguiram não só não utilizar, mas introduzindo outros conceitos. Portanto, explica um pouco melhor, a partir do Miguel, essa componente epistemológica e metodológica que me parece muito interessante nesse texto. Essa questão é fundamental, Luca. Bom, em primeiro lugar, o Redi já avança também com um elemento fundamental, que é a questão da ruptura epistemológica. Nós não somos atores de produção teórica. E também nós não escrevemos dentro do quadro do accionalismo teórico, né? De que os cientistas sociais ou as pessoas que estão na produção do conhecimento têm distanciamento político com a realidade, então são atores que produzem com distanciamento ao ponto de não tomarem posições. Nós não estamos dentro desse campo. O nosso percurso vem do engajamento político, não partidário, obviamente. Esse engajamento político é uma consciência crítica sobre os processos nos quais nós estamos a viver, mas também onde nós intervimos. Nós intervimos em processos de produção de pensamento, de produção de massa crítica. Nós intervimos em processos de construção de justiça social, seja ela territorial,
histórico, cultural, econômico, social, mas também em termos de grupos sociais, e isso se inscreve em processos também de produção de espaços de emancipação, nos quais protagonistas que estão num contexto chamado periférico intervêm para criar possibilidades de ressignificar os códigos que são utilizados para a sua própria caracterização. Então, esse nosso posicionamento tem nos permitido, de algum modo, ao longo de décadas, ensaiar processos de construção dessa perspectiva de resistência. Como é que nós podemos ter possibilidades de ser donos do nosso próprio destino, a partir dos sonhos que criamos, mas com consciência de que estamos numa situação bastante desfavorável, quer em relação ao nosso próprio percurso histórico colonial, mas também a um processo de construção dos Estados pós-independência que não permitiu que emergissem dentro do nosso contexto nacional, continental, regional, possibilidades de uma efetiva construção de formas de governança na qual a agenda é a agenda que vem de dentro, a partir das nossas necessidades, a partir dos nossos desafios, a partir dos nossos sonhos. Esse é um elemento fundamental. Isso faz com que a compreensão e a propriedade dessa consciência leva-nos a trabalhar com expressões que salvaguardam a própria identidade do ator. Por exemplo, quando nós começamos o artigo a dizer mantenha, isso é uma das formas de saudação muito mais afetiva, mas também muito mais efetiva nos nossos contextos. E mantenha é um elemento não só que leva à saudação, mas é a afirmação da presença de comunidades sociais sofridas enquanto elemento que está em condição de construir a sua própria narrativa. Portanto, isso é um primeiro elemento de ruptura. Como é que o sujeito tradicional da investigação passa a ser ator do processo de produção do conhecimento e como é que se coloca a sua perspectiva dentro desse diálogo, mas sem perder a consciência sobre a sua própria identidade e origem, mas também a agenda que quer construir na atualidade. O segundo elemento importante aqui nessa construção identitária é como é que o processo cultural de produção de conhecimento resgata códigos de comunicação, códigos linguísticos, e aqui está, criolizar o português. Todo mundo diz, o crioulo nasceu do português. Aqui nós estamos a dizer, não. Português tem influências do crioulo e essa contranarrativa faz com que, quando nós comunicamos, não é o português que utilizamos para a comunicação, é o crioulo que nós temos enquanto língua da afetividade, língua das emoções, língua de guerrilha, daí língua de libertação e língua de produção dos novos códigos. Portanto, e quando vamos encontrar, por exemplo, quer na música rap, quer nas narrativas dos grupos populares, quer no período pré-colonial, no período colonial, no período da luta da libertação após a independência, todos os agrupamentos culturais no domínio da expressividade trouxeram o crioulo como a bandeira dessa afirmação. Então, enquanto pesquisadores, nós não podemos ignorar isso. Muito pelo contrário. Nós temos que ter consciência disso, demonstrar a dimensão disso e, ao mesmo tempo, trazer esse diálogo para o campo de produção de conhecimento como elemento que efetiva a capacidade desses sujeitos, enquanto atores, na produção daquilo que é a sua própria realidade, mas também no resgate dos saberes tradicionais populares que fazem formas de convivialidade e de produção de saber. Portanto, esse elemento, e quando tomamos essa dimensão sociocultural linguística para uma dimensão histórico-política, aí temos o elemento que leva à disputa do território. É aqui que nós conseguimos ver, ok, por que dos nossos países há toda uma dependência econômica do modelo de desenvolvimento formal, mas o que funciona é a economia da resistência, a economia afetiva, a economia dita não formal, e qual é o código que essa economia utiliza para a produção da capacidade de resistência? Aí entra novamente o crioulo. Portanto, é a arte de produção
da pedagogia da convivência, que nos leva à possibilidade da afirmação de que nós temos condições para produzir a partir de uma ruptura com o pensamento positivista, colonizar no próprio território e na produção de códigos. Portanto, essa é a nossa trajetória, esse é o nosso ponto de chegada para depois avançar para conceitos, por exemplo, como a apropriação da rua enquanto espaço de livre criação, a desconstrução do conceito desenvolvimento para a produção, por exemplo, de bem-estar, da questão da desestruturação daquilo que é chamado o minimalismo da sociedade civil a partir da ONGização da ação pública, mas para demonstrar que os movimentos sociais são muito para além daquilo que os lares da cooperação conseguem ter a sua incidência. Olhar, por exemplo, para grupos de manjondade, olhar, por exemplo, para Batuque, olhar para Tabanca, olhar, por exemplo, para o movimento de rap, enquanto formas de expressividade que fazem com que haja um novo ecossistema sociocultural e político de produção de espaço público nos nossos países. Portanto, esse é o nosso posicionamento político. Bom, Miguel, sim. Entre as coisas que disseste, tu disseste, nós conseguimos ver, etc. Ok. Agora, eu gostava de fazer uma pergunta direta ao Redi. Vocês como é que conseguem ver? Porque estamos de acordo que, bom, todos nós, né, somos investigadores engajados, não somos imparciais, isso não tem dúvidas, não é? Mas existem, obviamente, ferramentas que, como sociólogos, nós temos que utilizar. Agora, esse ver, né, que o Miguel estava a falar, é um ver que levou a uma produção de conhecimento importante. Redi, podes explicar um pouco, mesmo através dos teus trabalhos etnográficos que fizeste no passado, etc., como é que este ver se torna produção acadêmica? Este é um debate que depois, né, nós somos acusados várias vezes de não fazer ciência. Né? Isto é uma acusação constantemente. Mas isso não interessa. Não, mas a questão é muito simples. O rigor académico está lá. Eu uso muito uma abordagem que hoje se chama de contracolonial, não é? E eu utilizo esta abordagem contracolonial cruzando dois autores, né? O Nego Bispo, quilombola brasileiro, e o Biko Aguzino, criminólogo nigeriano, não é? E o Biko Aguzino diz uma coisa muito simples, que é a questão, discutindo a neutralidade axiológica, não é? Do Weber, e ele fala que é impossível ser objetivo. Não é? Nós temos de ter objetividade comprometida. Não é? E quando nós temos objetividade comprometida, nós não estamos a rejeitar a objetividade e o rigor científico, isto está lá. Agora, nós temos capacidade de ouvir os outros e não ter uma linguagem, aquilo que o Bourdieu fala de linguagem violência. Não é? Porque o investigador, e mesmo o etnógrafo, não é? Normalmente, diz que ouve, mas não ouve. Não é? Porque já está formatado. Não é? E nós também estamos formatados. Mas houve todo um processo que eu posso chamar de humildade epistemológica, de pôr no lugar do outro e ouvir o outro. E ouvindo o outro, estamos a ver, não diretamente, porque depois isso é outro debate do engajamento, porque há quem diga que para ver é preciso estar e é preciso fazer, não é? Que é um debate depois do Becker, que o Art Becker traz, por exemplo, mas pondo numa perspectiva horizontal, não é? E o rap é interessante que nos dá esta ferramenta do cipher, não é? A ideia do cipher, não é? Que no fundo é o batuque, não é? Do batuque, a roda do batuque, não é? E ali estamos numa perspectiva horizontal a ouvir e a ver. Agora, é claro que depois nós temos essa capacidade teórica, não é? Também de começar a trazer essa linguagem, transformar essa linguagem, ou traduzir essa linguagem, como dizem, traduzir essa linguagem numa perspectiva mais académica, mas que todo mundo entende.
não é? Eu, por exemplo, eu normalmente quando escrevo artigos, sobretudo sobre rap, mas também sobre gangues, eu mando as pessoas que eu construí, que eu produzi conhecimento de forma colaborativa com eles, eu lhes mando para ler, não é? Muita gente acha chato, né? Às vezes eu mando do rap e as pessoas dizem, mas isto não é bem rap, estão a esperar outra coisa, né? Porque eu, por exemplo, uso o rap para falar outras coisas, o rap é apenas uma fonte como outros usam a literatura, não é? Então, o que eu faço é tentar essa produção, portanto, horizontal e colaborativa, não é? E dando-lhes para ler e que podem discutir comigo, não é? Abertamente, e a partir dali nós estamos também a questionar-nos constantemente, não é? E a tirar algumas dúvidas que nós temos, não é? E então, eu acho que não é não é uma arrogância, não é, digamos assim, dizer que estamos a ver, como o Miguel colocou, porque no fundo estamos a olhar a partir do olhar deles sem interferência, não é? E, por exemplo, neste artigo nós usamos, isto não é novidade deste artigo, eu e o Miguel já fizemos isso noutros artigos, né? Utilizando as palavras, não é? As palavras-chave que são fortes, que se usa, não é? Aqui nós usamos brincada, ocupação, mantenha, como Miguel fala, e outras expressões, não é? Que de certa forma são expressões que não são nossas, não são propriamente as nossas expressões, são a expressão deles, não é? Das pessoas que nós não pesquisamos, mas das pessoas que nós dialogamos, não é? Porque eu não acredito que essa coisa do objeto de estudo, eu cortei isso há muito, não é? Nós estamos a dialogar e a construir conjuntamente, não é? Então, eu acho que não é arrogante dizer isto, não é? Que nós olhamos. Agora, muita gente não entende, né? Muita gente não entende porque depois acha que isto não é ciência, não é? Mas depois nós questionamos o que é ciência, no fundo. Mas o rigor está ali, não é? O rigor está ali, até porque todos os artigos que eu e o Miguel escrevemos passam para arbitragem científica, não é? E como passa para arbitragem científica, o lógico é a legitimidade de colegas que muitas vezes podem nem ter a nossa perspectiva, mas vai validar a qualidade e o rigor. Portanto, mas é uma discussão que eu acho que não acaba e é uma discussão das ciências sociais que está para durar, obviamente. Sì, Edi, no, di fatto è una discussione che non vai acabar, principalmente perché è evidente che il paradigma positivista o neopositivista o coloniale o neocolonialista è prevalecente, portanto isso me parece evidente mesmo no âmbito das ciências sociais. Ma tu estavas a falar de alguns conceitos. Tem conceitos, como dizia o Miguel, uma tentativa de criolizar o português, não é? Que eu achei extremamente interessante. Mas também tem conceitos que eu gostaria que vocês explicassem um pouco melhor. Eu só vou dar alguns exemplos, mas vocês podem ficar livres de acrescentar outros. Por exemplo, essa questão de ONGificação da sociedade civil. Ou seja, essa identificação da sociedade civil com as ONGs. Sociedade civil não é ONGs, não é só ONGs. Portanto, explique um pouco, né, esse conceito e também como isso se conjuga com as realidades que vocês estudaram. O conceito, por exemplo, de economia da aglomeração, que diz respeito à reapropriação dos espaços da rua, Praça Tabanca, ou seja, todo esse mundo, né, e esse mapeamento conceitual. Podemos aprofundar um bocadinho, porque eu acho que para as pessoas que estão a acompanhar o programa, são conceitos relativamente novos. Vamos começar pelo Miguel, né? Obrigado, Luca. Eu vou fazer duas conexões entre a questão da organização do Estado nos nossos países e a transição para a economia liberal.
aí vamos encontrar a questão das ONGs, sociedade civil, e vamos olhar a questão da economia. Nós criamos várias ideias falsas. A primeira ideia falsa que nós pregoamos é que os nossos estados surgiram com a independência. Isso é muito prevalecente, por exemplo, nas teorias dos nacionalistas, né? Mas também há a falsa ideia também de que os nossos estados surgiram com o colonialismo. Isso é muito prevalecente nas teorias saudosistas de aqueles que estão dentro do quadro de produção do antigo império colonial. Mas também temos uma outra vertente que toma sobretudo a questão, por exemplo, dos impérios africanos pré-coloniais e que tinham uma extensão muito forte. Mas só que nisto, muitas das vezes, há um recorte que é esquecido, é que a colonização islâmica antecedeu a colonização ocidental. Portanto, houve também um outro processo de influência dos impérios pré-coloniais, sobretudo aqui no ocidente da África, que tiveram muita roupagem já de um islamismo que não é muçulmanismo, mas um processo de articulação entre as etnias que professavam religiões de matriz africana dentro de um código que tinha o predomínio islâmico, até o século X. Depois foi a transição para a consolidação desses impérios na sua vez africana, para depois, a partir do século XIV, por exemplo, com o fim do Império de Gabu, toda a emergência do processo colonial nesta nossa zona. Agora, o que é escondido desse processo? Nem todo esse pensamento não se fala da sociedade civil. Por quê? Porque há uma concepção de que só as estruturas ditas formais ou que estão dentro de uma lógica do poder efetivo é que têm um espaço dentro da construção da própria ideia do Estado. Então, nesse sentido, os partidos ou os movimentos pós-independentistas marginalizaram esse processo de reconhecimento de que há uma dinâmica social que está para além das estruturas formais. O que fez com que a gênese do movimento popular que lutou pela libertação introduziu dentro da sua estruturação a adoção da própria sociedade civil enquanto uma estrutura do partido. Quando pegam, por exemplo, no movimento das mulheres, dos jovens, dos trabalhadores e colocam todo dentro das suas estruturas, isso não esgota a própria construção da sociedade civil, o espaço autônomo. E aí podemos encontrar, por exemplo, no espaço africano, sobretudo na África subsaariana, podemos encontrar, por exemplo, a figura dos griots, que projetavam uma forma na sociedade. No caso do Cabo Verde, podemos encontrar, por exemplo, os rebelados, que era uma forma de contraposição ao modelo colonial de organização do Estado, quer pelo viés espiritual e religioso, quer pelo viés da forma como se liga com a terra, quer pelo viés da forma como a própria visão do Estado e da política se projetava. Mas isso também é antecedido com a própria revolta dos malês no Brasil, onde havia já essa construção daquilo que é a ideia do espaço da sociedade civil. Portanto, a negação dessa lógica de organização influenciou, de algum modo, a desconsideração dessa dinâmica. Isso faz com que, por um lado, na transição do regime do Partido Único para a liberalização política, o que é que se fez? Pensou-se que, ao desestatizar esses movimentos de massa para movimentos mais autônomos, aí é que se criava a sociedade civil. Só que no pacote do Banco Mundial, do FMI, o que eles tinham como elemento novo eram dois elementos básicos. Um menor Estado e a transição dos poderes do Estado para ONGs e a transição do poder do Estado para o setor privado. Só que, culturalmente, e da forma como o espaço público é produzido, nós não tínhamos a emergência de uma massa crítica para envergar num processo de construção de liberalismo enquanto tal, porque não havia possibilidades de acumulação privada
e nem havia atores que tinham ligação com o mercado que pudessem salvaguardar a própria produção e abastecimento local, nacional, a partir da própria capacidade endógena. Então, essa ausência fez com que a mobilização das ONGs para a prestação de serviços sociais pudesse diminuir o impacto da ausência, da fragilidade do Estado. E aí começou-se a pensar de que, lá está, essa corrente neoliberal, de que as ONGs são porta-vozes das comunidades porque tinham maior proximidade dessas comunidades. Quando que, na verdade, nunca as ONGs, nem o setor privado, nem o Estado formal substituiu essas estruturas. Quando falamos, por exemplo, que em África mais de 70% dos empregos vêm do mercado da economia não formal, e isso não é só comércio, mas vai desde a produção agrícola, alimentar, passa pelo setor da educação, passa pelo setor, por exemplo, dos transportes, que é uma dinâmica de maior mobilidade a sul do Saara. Quando olhamos, por exemplo, para Luanda, Congo, Kinshasa, Praia, Bissau, todo o sistema de transporte é um reino de economia de guerrilha, de economia não formal. Mas muito mais que isso, hoje, onde há maior dinâmica de geração de empregos temporários, é o setor das telecomunicações móveis. Mas quantas pessoas estão envolvidas dentro da economia não formal para a expansão da rede de comunicações? Venda de cartões de telefone, carregamentos de telefone, boutiques, por exemplo, para carregar baterias de telefone, sistemas de transferências de dinheiro, são todas dinâmicas de economia não formal. Portanto, o que é que significa isso? De que, ao ignorar a dinâmica da participação da sociedade civil na construção do bem-estar e ao ignorar a capacidade dessa dinâmica em financiar o sistema econômico, então cria-se um modelo que não consegue impactar de uma forma efetiva na regeneração dos próprios territórios e da própria forma de organização do Estado. Resultado, o Estado é frágil, porque tem a sua economia formal completamente dependente do exterior e, ao mesmo tempo, ignora toda essa dinâmica que emerge a partir da própria produção endógena. Então, é nesse sentido que chamamos a atenção de que não só as igrejas, não só os sindicatos, não só a comunicação social, não só o centro de pesquisa, não só as ONGs fazem a sociedade civil, mas há formas tradicionais que estiveram na vanguarda da produção do bem-estar e de proteção social nesses contextos que vale a pena serem elementos fundamentais da estruturação da vida pública. São os grupos que estão na mutualidade da saúde, são sistemas de poupança para a atividade econômica, são mecanismos de financiamento do ensino público, são formas, por exemplo, que permitam a transição desde a nascença de uma criança ao período do casamento, ao batismo, a transição da vida dos mortos para o mundo espiritual, a própria construção das habitações, a construção de bairros, a formas de financiamento de migração, na qual é a sociedade que não está dentro desses cânones que produz esses bens. E mesmo os partidos, quando querem, por exemplo, concorrer para estruturas de poder político, é nessas estruturas que vão repousar para fazer chegarem as suas vozes. Então, nós estamos a dizer de que a ruptura conceptual, a ruptura meteorológica, passa por reconhecimento dessas estruturas, incorporar essas estruturas na forma de recalibrar a ação pública e reconstruir um modelo de democracia na África que faz com que a substituição das estruturas coloniais dentro do processo de formação de políticas públicas permita uma emancipação efetiva a partir da própria realidade africana, porque é esse espaço que produz bens e serviços que garantam o bem-estar da própria sociedade. E isso vai muito para além das estruturas públicas existentes e muito para além das ONGs. Perfeito, Miguel. Acho que tocaste vários pontos. E, se calhar o Redi podia aprofundar um bocadinho mais a questão da rua, de que já falamos em privado, né, com o Redi, etc. Redi, a questão da rua, da reapropriação da rua, da reconfiguração da rua por parte desses movimentos sociais, que podemos defini-los de informais, né, mas que certamente não estão dentro dos partidos políticos, das ONGs, etc. Podes falar um bocadinho disso?
É assim, nós se olhamos para o continente africano, nós falamos de movimentos sociais que durante muito tempo, e nós tocamos isso também, nós tocamos um pouco, muita coisa neste artigo, não é? Que eu pessoalmente tinha bastante dificuldade em entender o movimento social africano, neste caso cabo-verdiano, a partir das ferramentas teóricas que eu estudei, basicamente o Turan e o Castells, os dois mais importantes, digamos assim, o Turan de forma vista geral e o Castells mais movimento social urbano. Durante muito tempo eu discutia isso e dizia, mas não há movimentos sociais em Cabo Verde, não há movimentos sociais em África, não é? Mas, no entanto, tu percebias que havia uma movimentação de rua, não uma movimentação de rua daquelas que nós víamos nas televisões, na televisão ali, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil, mas isto veio acontecer depois, mas havia uma certa movimentação e isto levou-me a dialogar com vários autores, mas antes a dialogar com os próprios jovens e mulheres e com essa população e tentar perceber e fugir um pouco dessa retórica que nós tínhamos em Cabo Verde de que a sociedade é apática, que ainda tem, do ponto de vista formal é o que se diz, não é? E ali nós começamos a perceber que, de facto, a movimentação, é como o Miguel já tocou de leve aqui, a vida em África acontece na rua. A vida em África, a rua é um elemento essencial da vida africana. E não é necessário mobilizar para ir à rua, daquele ponto de vista formal, para dizer que nós estamos a fazer protesto na rua. Não é? Um simples ato da rabigante, não é? Da vendedeira ambulante aqui na cidade da Praia, da forma como ocupa a rua e a luta diária com os fiscais e com a gente da Câmara e a resistência que ela apresenta, e depois quando é tomada uma bandeja, a população que mobiliza e vai contra o poder estatal, isto é protesto. Isto é protesto de rua. Isto acontece todos os dias em África, não é? E perceber isso é estar num nível horizontal, não é estar no nível climatizado dos gabinetes de pesquisa, não é? É estar na rua, portanto, para perceber isso através do diálogo. E eu comecei a perceber isso nessa perspectiva e de facto depois tu percebes que quando depois vais ler a literatura dos movimentos sociais em África, tu percebes que isto acontece em todas as regiões africanas e outras regiões que não são propriamente africanas, mas sobretudo as regiões africanas, e ali tu percebes que há um movimento social urbano que tem que ser conceptualizado de uma forma diferente. Não é? E é isso que nós tentamos fazer, fazendo então esta articulação, não é? do cotidiano da rua e depois o protesto clássico de rua, que em Cabo Verde começa desde sempre. Sempre acontece, não é? Só que nós víamos só a lógica das pessoas que vão para a rua com bandeiras, com slogan. Isto também acontece, mas isso é o culminar. Nós tivemos em Cabo Verde, a partir de 2010, mas é um processo que vem de trás, mas a partir de 2010, poder-se-á dizer um pouco influenciada pela Primavera Árabe, mas não necessariamente influenciada, não é? Porque as questões são diferentes, são questões diferentes, embora a questão é global, mas são particularidades diferentes. Portanto, o que movimentava a partir dos anos 2010 em Cabo Verde é a questão da energia. Não é a mesma pauta de Portugal, da Espanha, mesmo do Brasil, também nessa altura. Portanto, são pautas diferentes, ou em Moçambique, ou mesmo noutras regiões africanas. Não é? E então era isso que movimentava. E a partir dali começa a despolitar esses movimentos. Então, o que é que eu, por exemplo, comecei a perceber e a tentar explorar um pouco também aqui, foi dado de lance neste artigo, é a questão da política comunitária, não é? O que nós chamamos de política comunitária, não é? Que é aquela política das organizações de base comunitária.
que as ONGs querem colonizar, né? Porque quando nós falamos da ONGificação da sociedade civil, é um segundo processo da colonização depois da independência. O problema é que foi feito pelos partidos-estados, né? Quando quiseram organizar em Cabo Verde e na Guiné-Bissau, o Jacques Severs, o Pato Severs, o Jaime Severs e por aí. Não é? Depois houve esse processo de democratização e as ONGs aparecem como uma forma, supostamente, não é? Neste caso, através dessa economia liberal que o Miguel fala, de privatização da política pública e colonização das organizações comunitárias. Não é? E então nós introduzimos em Cabo Verde essa lógica da política comunitária, né? Está sendo dor de cabeça para a Câmara. Por exemplo, um dos movimentos que nós destacamos no artigo, neste caso na Praia, a Rede de Associações Comunitárias e Movimentos Sociais, que é um movimento que eu estou a trabalhar diretamente com eles, de um ponto de diálogo e de colaboração. Portanto, eu, como digo, eu não estou a estudá-los, eu estou a fazer ação com eles, ação direta com eles. E há um grande problema agora com a Câmara Municipal da Praia, que nós temos um projeto que eu lidero, que não é um problema da Câmara, é um problema, e não é um problema cabo-verdiano, acho que é um problema dos países, dos nossos países que foram colonizados. É que, institucionalmente, a Câmara tem dificuldade em entender movimentos sociais que ele não consegue controlar, porque ele quer controlar. Não é? Ele quer controlar aquilo. E então nós tentamos a política comunitária é fazer política de rua na comunidade. Não é, tu tens que ter um espaço comunitário, sim, mas não é ficar no espaço à espera que as pessoas venham, é ir à rua, é fazer reuniões na rua, como por exemplo ali em Bissau está muito mais avançado do que aqui, embora aqui nós tínhamos esses espaços, né? Nós chamamos de Ponta Bica, de Beco, nós temos vários nomes que vamos dando a esses sítios, que são as bancadas, são as nossas bancadas, as pontas, não é? E que são espaços políticos, são espaços de debate, se debate todo tipo de política. E agora, é consciencializar, num trabalho de autoconsciencialização constante com esses jovens, com essas pessoas, e mostrar que isto é fazer política de rua, a partir dali criar uma vaga, que de vez em quando, depois, quando nós temos que ir para a rua, e sobretudo agora em Cabo Verde, tudo subiu, não é? Tudo subiu, nós estamos agora apertados, não é? Apertados, agora é que vamos sentir a pandemia, de facto, não é? Porque já se dizia, não é? A pós-pandemia é pior do que a pandemia, e nós já começamos a sentir isso em Cabo Verde, tudo subiu, e as pessoas começam a ficar irritadas, então organizar nas comunidades e a partir dali então criar um movimento, não do ponto de vista clássico, mas apropriando desses movimentos, e o rap parece como essa ferramenta articuladora, porque todo mundo ouve rap, e o rap tem esse dom da palavra, então a partir dali começa-se a passar essas mensagens. Redi, eu justamente queria te colocar a questão, e vamos começar por ti. Essa é a minha última questão, depois a Laura vai querer fazer uma questão também. Eu queria te perguntar sobre a função que o rap teve e que continua a ter em relação a esse tipo de movimentos sociais, historicamente e neste preciso momento. Nós trabalhamos no artigo, nós tentamos fazer uma genealogia do rap histórico, né? Uma arqueologia do rap, ir buscando ao griot, não é? E ir mostrando o Finasson. O Finasson fazia isso no passado, passar a palavra, refletir, autorrefletir e refletir e passar a palavra, não é? Esta função do Finasson, que nasce há 500 anos, não é? Que é a herança do griot, não é? Como o Miguel até apresentou aqui. O rap, hoje em dia, em Cabo Verde, também acredito na Guiné-Bissau, mas em Cabo Verde em particular, o rap está a substituir aquilo que o Funaná já foi, e o próprio Batuco já foi, no período pré-independência. Está a fazer esse papel de obrigar as pessoas a refletirem. Não é à toa que os slogans
das grandes manifestações de rua em Cabo Verde, as palavras de ordem são todas letras de música rap, porque as pessoas se identificam, não é? Então, o rap tem essa função, o rap tem essa função, de facto, muito importante, daquilo que as outras músicas ditas tradicionais já tiveram e que hoje ou foram colonizadas ou entraram nessa onda neoliberal da world music, que eu não sou contra, acho muito bem, mas que depois é uma lógica de despolitização de certa forma, embora nem todos se despolitizam, mas pronto, é uma outra lógica. Sim, é uma lógica muito mais comercial, sim, sim. E há Claro. quem compara isso com uma nova forma, há quem equipara isso à colonização. Pronto. Autores que, inclusive em África, que trabalham nisso. Então, o rap tem essa função articuladora, como eu já falei, mas tem essa função de expressar e de colocar as pessoas a pensarem e a ver que, afinal, o que acontece comigo acontece também com eles, porque o rap do Mindelo fala isso, o rap da Praia fala isso, o rap da Sumara fala isso, e depois vão ouvir o rap nos espaços do mundo também falam isso, não é? Então, é um fenómeno global, é um fenómeno que me afeta a mim, não afeta a minha comunidade. Então o rap tem esse peso, tem essa função. Agora, é uma parte do rap, porque depois, como tudo, o rap é uma cultura heterogénea e também fragmentada, também desarticulada de certa forma. Mas o rap que nós trabalhamos tem essa função e é isto. Bom, Miguel, a mesma questão. Falar um pouco do rap lá em Bissau, a função, as perspectivas, se conseguiu mexer alguma coisa, né, na sociedade civil guineense. Diria na sociedade política. Na sociedade política mexe alguma coisa, mas muito pouco, eu acho. Eu acho que há várias dimensões. Há várias dimensões. Se olharmos, por exemplo, na perspectiva de substituição dos atores político-partidários, não. Mas se olharmos na perspectiva da produção da consciência crítica, sim. Quer pela capacidade reivindicativa. Hoje, a agenda pública, e demos contas disso no artigo, a agenda pública de mobilização social com grandes protestos de rua, ao nível do contexto africano, tem como figuras ou pessoas que foram protagonistas do movimento rap, ou rappers no ativo, e aqui podemos dar um grande exemplo. Cabo Verde, por exemplo, temos Hélio Batalha, Moçambique temos, por exemplo, Azagaia, e podemos encontrar isso não só no espaço da língua oficial portuguesa, mas quer nos países francófonos, ou de língua oficial francesa, como por exemplo Senegal. O movimento Yanamar é que levou toda a contestação, que levou a substituição do Abdoulaye Wade, e que agora é a principal cara que combate o Macky Sall e que leva toda a questão da contestação social e que tem barrado a manipulação constitucional no Senegal. Quando olhamos, por exemplo, para Serra Leoa ou para a Libéria, todas essas dinâmicas, encontramos de facto esse movimento. Quando olhamos, por exemplo, no caso da Guiné-Bissau, os movimentos inconformados, toda a cúpula fundadora dos movimentos inconformados são líderes do movimento rap, que tem gente que posicionaram a narrativa da contestação para a superação do medo na participação pública. E isso é algo extremamente importante. Agora, há duas dimensões que nós podemos olhar como é que está a ser construído. Como é que, por exemplo, esse movimento transita para a construção de uma abordagem com maior amplitude. Nós podemos olhar isto, por exemplo, como é que esse movimento não se esgota só na questão do rap, mas como é que toma outras formas de expressividade artística e cultural. E aí encontramos, por exemplo, uma subdimensão do rap, o slam poetry, que está a entrar claramente, ok? E sobretudo potencializado pela questão também do acesso livre a espaços audiovisuais, já que os canais públicos de televisão são monopolizados, as redes sociais
passam a expandir toda essa ação, mas também podemos encontrar, por exemplo, como é que a arte urbana está a ressignificar a memória coletiva, está a potenciar a exposição dessa consciência crítica em relação à governança e como é que está a trazer novas lideranças comunitárias para a afirmação dentro do espaço público. E aqui, por exemplo, em Cabo Verde, o projeto Xalabás, ou Xalabas, que o Redi faz parte, demonstra como é que isso leva à criação de empatia com o território, à criação de novas formas de visualizar como é que a fragilidade, a ausência, a colonização do território por parte do Estado tem levado a uma possibilidade de reconstruir as redes e produzir novas formas de gestão do próprio território. Isso tem permitido também, por exemplo, no caso da Guiné-Bissau, a interpelação pública, quando olhamos para a arte urbana, que vai tomar os heróis que a maior parte não são conhecidos e que servem para contrabalançar com os heróis construídos a partir de uma imposição de quem está no poder. E como é que esses jovens, a partir daí, dizem, ok, como é que o processo educativo também pode beber através desses espaços? É engraçado, encontrei isso tanto em Cabo Verde como na Guiné-Bissau. Hoje as escolas públicas vão a esses espaços para oferecer oportunidade de educação de história, de educação artística, criativa, mas do conhecimento do bairro como território não marginalizado para as próprias crianças que estão num ensino politizado e de elite. Okay? Mas cuja politização é numa compreensão de que é o modelo de desenvolvimento do Norte que tem que imperar nos nossos países. E esse espaço tem dado esse esforço. Por exemplo, em abril, quando estive em Cabo Verde, a convite do Redi, nós fomos a um bairro que é embrião de como é que a comunidade está a repensar toda a sua possibilidade de construção de formas de governança muito para além desse minimalismo do Estado. Então, aquilo que nós devemos compreender é que esse processo não tem um resultado imediato, mas ela só será efetiva se houver uma capacidade de transição intergeracional ao ponto de amadurecer as estruturas político-ideológicas do território, mas também quando essa estruturação consegue incorporar as formas autónomas de financiamento da própria ação pública para reconstruir toda a abordagem de financiamento da agenda pública para a transformação. Eu acho que esta é a fase na qual nós temos o maior desafio, e claro que se isso acontecer, isso vai implicar também a própria alteração do modelo de representação político-partidário. E havendo essa alteração do modelo político-partidário, não só para as autarquias, que os movimentos sociais puderem participar, mas ao nível macro, a nível nacional, isso for possível, claramente o perfil do deputado vai mudar, o perfil dos ministros vai mudar, o perfil do governo vai mudar, e a capacidade de interpelação pública também terá maior possibilidade de configurar dentro daquilo que são as demandas da própria ação de governação dos nossos territórios. Essa é a minha crença. Isso também tem sido as coisas que eu tenho encontrado enquanto sementes que estão a ser lançadas nos nossos países. Bom, Miguel, sim, obrigado. Okay. Não, eu só queria acrescentar uma... Sim, Redi. Permite só Sim. complementar uma coisa. Eu, por exemplo, fui convidado, melhor dizendo, embora fui contratado, né, para o Mindelo entre outubro e dezembro de 2020, porque há um projeto num bairro, não é? Um transbordamento num outro bairro, que é o que se diz bairro informal, não é? Em Cabo Verde, o bairro clandestino, como muita gente ainda chama, não é? Ali na cidade do Mindelo, em São Vicente, Alto da Bomba, que é um projeto governamental, um projeto de urbanismo liderado por arquitetos, e um desses arquitetos convidou-me porque havia dois pilares. Havia o pilar urbanístico, não é? que é a construção civil pura e dura, não é?
não é requalificação, da qualificação do bairro, não é? E depois há um pilar de cidadania. Mas o pilar de cidadania é aquela, é que eu costumo dizer, a cidadania cristã, né? Que é a cidadania positivista colonial. E esse arquiteto, que é um português, e que tem uma experiência no Brasil, em Rio de Janeiro, já me conhecia já do projeto Chaladas na Praia, e disse, ok, vamos trabalhar como é possível usar o rap para consciencializar e politizar estes jovens, para que, no final de um projeto, apropriam-se do próprio projeto. Porque nós temos um grande problema em África, em Cabo Verde em particular, que é uma cultura de política de projeto. Nós não temos as políticas institucionalizadas. Nós temos a cultura de política de projeto muito ligada ao que já não falamos, e a unificação também tem a ver por isso, tem a ver com isso, não é? E nós utilizamos o rap, não é? O projeto Cubata, que no fundo era uma residência artística, fim das contas, mas através da ferramenta hip-hop, para politizar e mostrar e fazer refletir esses jovens, depois colocando em contacto com os quilombolas no Brasil, com outro pessoal, por exemplo, que vive em Portugal e por aí, mas numa perspectiva de mostrar o rap enquanto uma plataforma pan-africana. Resultado, alguns desses jovens acabaram por criar um movimento lá dentro, para além do rap, criar um movimento BIP, Brigada Intervenção Política, porque eles, pela primeira vez, olharam para a política não apenas uma coisa político-partidária, uma coisa partidária, ou uma coisa suja, como dizem, não é? E começaram a reivindicar e confrontaram a ministra. E o projeto agora está a ser descontinuado devido a essa cultura do projeto, não é? Eu acredito que não vai por além, porque não vai se transformar em políticas públicas, mas ficou ali uma semente, como o Miguel disse, não é algo de imediato, mas ficou uma semente que é passada, porque eles depois trabalham com crianças e acho que a função do rap também é isso. É muito interessante. Depois de um dia, vamos ter que fazer uma ligação com aquilo que está acontecendo em algumas cidades europeias. Por exemplo, na minha cidade, que é uma cidade relativamente pequena na Itália, há vários anos tem um grupo de pessoas que estão a tentar, como eles dizem, reativar as comunidades locais, os bairros locais, e eu nunca tinha visto isso na minha cidade e em outras cidades. E a interlocução com o poder da Câmara Municipal é sempre muito difícil, porque essa gente é muito ativa, são principalmente mulheres e querem se apoderar dos espaços, o conceito de bem comum, etc., que já não são conceitos que mesmo uma administração de centro-esquerda ou de esquerda, como aquela da minha cidade, tem muitas dificuldades em lidar com eles. Mas pronto, isso é seria, digamos, abrir outra janela. Bom, sim, sim, Miguel. Não, de acordo. Achei interessante isto acontecer num contexto de Itália historicamente encontrar o regime puro e duro do Estado formado. Exatamente, sim. Mas pronto, bom, gente, obrigado mais uma vez. Do meu ponto de vista, bom, eu teria muitas outras questões, mas vou parar por aqui. A Laura queria colocar algumas questões, acho que uma ou duas, e depois ela que vai fazer o fecho desse nosso programa. Então, para mim, um abraço e até a próxima. Mantenha-se. Olá, mais uma vez. Bom, na verdade eu tinha levantado aqui algumas questões, mas ao longo das vossas intervenções, ao longo das vossas falas, algumas questões ficaram ultrapassadas, não é? Uma dessas questões que eu tinha levantado aqui era sobre como é que esta desconstrução que vocês propõem no artigo é recebida principalmente no mundo acadêmico. Eu percebi o Redi quando falou um bocadinho, quer dizer, não aprofundou, mas eu percebi logo. Se quiserem, não é falar de novo, aprofundar um bocadinho no mundo acadêmico, mesmo social, cultural, etc., como é que é recebida esta desconstrução, essa ruptura que vocês nos propõem
Sim, seria interessante, pronto. E depois a outra questão também, que praticamente ficou ultrapassada na vossa fala, como eu disse, foi quando o Luca colocou a questão de como é que o rap, portanto, está a desempenhar o seu papel no mundo, sim, no mundo político, social, etc. E o Miguel e o Redi responderam também a mostrar, portanto, qual é a função do rap. Agora, a questão que eu queria colocar, que vocês falaram, mas eu não consegui perceber lá muito bem, é sobre a participação da mulher nesses movimentos sociais, nesses mundos, digamos, nesse novo mundo da rua. Como é que a mulher ela participa e como é que ela é recebida, não é? E depois, será que existe uma diferença entre esta vida da rua que falou, acho que Redi, que a África é caracterizada por isso, que a nossa vida é feita na rua. Será que esta vida na rua é mais concreta nas cidades, portanto, nos centros urbanos, ou isso estende-se nos mundos também rurais? Ou como é que é isto? Como é que estes movimentos sociais, esta vida na rua, como se vive nos mundos rurais, não é? Acho que, não sei se a minha questão está clara. Portanto, é basicamente isso que eu queria colocar. E depois, se tiverem mais elementos por acrescentar, são bem-vindos, que estejam à vontade. Depois eu vou fazer a leitura da biografia, porque não ficou aqui gravada. Obrigada. Tu tens mais experiência no mundo rural. Yeah. Olha, se calhar duas coisas importantes. A primeira ideia é que o que nós estamos a propor em termos de ruptura não é produzir conhecimento para a academia e na academia, não é isso. Aquilo que nós estamos a dizer é que há uma necessidade de aquilo que é produção acadêmica trabalhar com atores e não com informantes, e não com sujeitos que são passivos e meramente informantes. Não. É reconhecer as pessoas dentro da sua capacidade de ação enquanto atores. Então, se isso é algo que para nós é importante, o debate nem pode nascer e morrer na academia e nem pode se esgotar com a academia. Então, o debate tem que ter utilidade pública. E essa utilidade pública passa por um processo não só de produção, mas de apropriação por quem é protagonista dessa apropriação. Então, havendo essa questão logo de partida, nós não temos essa preocupação de qual é a aceitação que o artigo recebe ou não. Até porque o artigo ao sair, os artigos, nossos estudos, sempre têm saído dentro de quadros acadêmicos também. Mas um elemento importante é que todos esses trabalhos são produção independentes. Não há nenhum financiamento, não há nenhum projeto que levam com que nós, a priori, negociássemos já todos os protocolos para a nossa pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, há um reconhecimento da própria academia, até porque também nós somos parte da academia, que olha nessa forma de produção, que olha nessa abordagem metodológica e proposta de conteúdos que nós abordamos como um elemento de inovação com interesse para o campo acadêmico. Agora, o elemento fundamental para nós é a utilidade pública do conhecimento produzido, okay? Para além dos cânones academicistas. Isso é fundamental. Relativamente à questão da participação das mulheres, a participação das mulheres não é algo também que é novo ou que entra ou que vem encontrar esse movimento. As mulheres estão na base de desencadeamento desse próprio processo. Ok? Porque quando eu falo, por exemplo,
em economia não formal, ou economia afetiva, ou feiras livres, ou economia grilha, as mulheres são dominantes do processo quer de produção, como as formas de proteção social e de financiamento da atividade econômica. Aquilo que nós conhecemos na Guiné-Bissau como as bideiras, que aqui em Cabo Verde são as rabidantes, é uma forma de manifestação desse segmento social da sociedade enquanto atriz de produção de bem-estar, quer pelo viés econômico, quer pelo viés social, quer pelo viés próprio familiar. Portanto, a mulher está no centro dessa ação. Agora, nós podemos ir mais longe. Como é que ela se inscreve dentro de um processo criativo? Aí encontramos algumas dinâmicas interessantes, como, por exemplo, num contexto das mulheres rurais, onde as estruturas comunitárias gozam efetivamente das lideranças femininas com maior possibilidade de afirmação do que no espaço urbano, onde as linhas políticas são muito mais competitivas devido à própria presença e disputa dos partidos, que têm uma lógica muito mais fechada no acesso a espaço de decisão por parte, por exemplo, de mulheres, e que acaba por ter dinâmicas muito complexas de como é que se trabalha na questão de afirmação, reconhecimento, apropriação ou aquilo que é chamado agora como o novo protagonismo feminino na vida política. Portanto, nas zonas rurais encontramos as mulheres rurais, porque são as detentoras de produção de economia, do mercado e também do próprio ecossistema familiar. Elas têm formas de abordagem que levam a possibilidades de organização que desencadeiam também processos estruturantes de ação pública e, ao mesmo tempo, essas dinâmicas confluem-se com outros processos muito mais amplos. Claro que, quando olhamos, por exemplo, para processos mais de produção artística, há uma predominância masculina, mas que já vem sendo também melhorado com a própria adesão, a própria mobilização das meninas dentro desse processo. Mesmo, por exemplo, no caso da música rap, se no início havia também uma certa musculação do espaço de voz e do protagonismo dos rapazes, hoje a dinâmica já vai tendo alguma influência de maior participação, quer nos nossos países, mas também nas nossas diásporas africanas no mundo, com maior protagonismo também, cada vez mais das meninas, mas é ainda algo em construção, é algo ainda que tem um caminho longo e que precisa também de movimentos feministas no interior desses movimentos mais amplos para conseguirem, de facto, impor uma agenda pública voltada para a questão dos direitos ou das possibilidades da afirmação de uma agenda mais equitativa entre homens e mulheres e tudo aquilo que tem a ver com os direitos sexuais e reprodutivos de vários outros grupos sociais. Obrigado. Bom, o Miguel já respondeu, acho, só vou complementar algumas coisas do ponto de vista de Cabo Verde. Bom, em relação ao que a academia acha, como o Miguel disse bem, nós não nos preocupamos com isso. Os nossos artigos, os que eu escrevo, o que eu escrevi com o Miguel, foram publicados pela academia e em revistas bem cotadas. E com revisão científica, portanto, se é para legitimar já está, não é? Mas preocupa mais a capacidade de transformação, não com os nossos artigos, mas com o nosso trabalho de ação direta, junto com esses sujeitos, não é? Está a fazer, a transformação que isto está a fazer, é isto que nos interessa. E isto diretamente vai mudar a própria academia, porque no fundo quem ocupa a academia, os estudantes são esses jovens, não é? No fundo são esses jovens. E hoje em Cabo Verde há um fenómeno interessante, eu dou aulas já há bastante tempo, e os jovens hoje questionam os professores que ficam em burlagens, não sabem como responder, não é? Porque trazem outro desafio e a própria academia está-se a readaptar. Eu conheço colegas que há 5 anos
diziam que o que eu faço, ou o que nós fazemos não é ciência, que estudar rap não é ciência, e hoje estão preocupados em tentar perceber o que é isso, porque já perceberam que os alunos levam questões que eles não conseguem responder, né? Que os livros que eles leem não conseguem responder, né? Porque nós temos uma cultura em África, uma cultura, não só em África, mas sobretudo em África, uma cultura académica muito positivista, muito naquela lógica clássica da sociologia da coerção, não da sociologia da intervenção, não é? Que é uma coisa, é aquela velha lógica durkheimiana, não é? Tratar o objeto como coisa, uma coisa distante, e nem sequer perceberam Durkheim bem, acho eu, né? Porque não é bem isso que o Durkheim está a dizer, mas é preciso entender um contexto que o Durkheim diz, mesmo o contexto, quando Weber fala de antropológico axiológico, o que é que o Weber quer dizer e porquê é que diz aquilo, e está a referir-se a quê, não é? É preciso um estudo mais a profundo, né? Porque muitas vezes nós temos um olhar muito raso, muito etnocêntrico, muito raso, que pode servir para algumas coisas, mas não servem para perceber algumas dinâmicas. Portanto, não nos preocupa o que a academia acha. Se calhar hoje é mais bem aceite, mas não estou um pouco preocupado com isso. O Jean-Marc Ellard já chamava a atenção nos anos 90 que se os pesquisadores querem entender a realidade africana, que prestem atenção nessas dinâmicas urbanas de jovens e de mulheres. Não é? E indo à segunda questão, a questão das mulheres, é como o Miguel disse, o rap surge, de facto, como um movimento, não um movimento masculino, mas foi masculinizado, né? Foi masculinizado porque a herança do rap, não só em Cabo Verde, mas em todo o sítio por onde passou, em Cabo Verde, mais concretamente, Finação é uma cultura de mulheres, não é? É uma cultura de mulheres. O batuque é uma cultura de mulheres, mas também há homens, mas é uma cultura de mulheres, e o rap surge disso. Mas na questão dos movimentos sociais, sim, na questão dos movimentos sociais mais concretamente, quem participa de facto são as mulheres. A nossa sociedade é matrilinear. As nossas sociedades são matrilineares. E as mulheres é que têm um peso importante. As mulheres é que tratam Desculpa, Redi, eu dos... também sou matrilinear. Por isso que essa questão foi colocada mesmo de propósito. Eu sou matrilinear. Não, porque nós temos um grande problema em África, e sobretudo em Cabo Verde. Há países africanos que já não é um problema, mas aqui em Cabo Verde é porque nós temos uma lógica simultânea do formal e do informal. Será informal ou não formal? Quem defende a formalidade, que é o Estado, a própria é informal. Se a coisa que é informal em Cabo Verde é o Estado. Completamente. A lógica é completamente informal, eles não conseguem funcionar. E depois é por isso que depois temos os problemas, que depois é uma lógica burocrática pesada que nem eles conseguem dar resposta. E quando não conseguem dar resposta, vão pela forma da não formalidade. Não é? Portanto, quem reina nesse espaço são as mulheres. Não é? De facto, e esses movimentos, não só os movimentos que o Miguel fala, que eu considero, por exemplo, as bandeiras orbitantes, são de facto movimentos sociais, são movimentos societários, são movimentos comunitários, não é? Porque trabalham na lógica da economia dos cuidados, são elas, da solidariedade, são elas que... Quem descobriu, usando o termo descoberto, quem descobriu o caminho turístico para o Brasil? Foram os navegantes. Quem descobriu o turismo de saúde para o Senegal? Foram os navegantes. Depois a elite vai atrás e elitiza o espaço. Portanto, eles estão à frente. Elas estão à frente. E elas é que metem, de facto, o dinheiro no país. De facto. Tu, em África, tu formalizas a chamar economia informal e deitas o país no chão. Completamente. Não é? Portanto, nesses espaços comunitários são as mulheres que têm força e dão a linha. Em Cabo Verde, por exemplo, há um estudo sobre o associativismo juvenil, e este estudo mostra claramente a maior parte das associações, a maior parte dos membros das associações ativas são mulheres. Agora, quem lidera são homens, quem aparece, mas tem a ver com essas contradições e com essas duplicidades do formal e do informal, porque depois é um homem, não sei o quê, mas quem realmente faz as coisas acontecerem são as mulheres. E indo à última questão para terminar, eu trabalho muito, o Miguel falou dos rebelados, e eu vou falando dos rebelados urbanos, não é?
que são jovens que vão buscar no espírito Julang, no espírito. O Julang é o que nós falamos aqui de um tipo de quilombo, mas que não é bem quilombo, mas que é uma lógica muito parecida, não é? Que é o espírito dos rebelados, não é? E o mundo rural acontece na rua. Não é? E o mundo urbano acontece na rua, porque também quem vive na cidade hoje tem uma cultura que vem do rural. As nossas cidades, todas as cidades do mundo, estamos numa lógica da segunda tradição urbana. Não é? Há mais gente e descendentes de quem veio de uma outra cultura dita rural para a cidade. Não é? E depois apropria-se o espaço urbano dessa forma. Não é? Então o Luca tinha colocado a questão da praça, não é? Ali diz praça, aqui diz platô, ou seja, os espaços formais e informais. Nos ditos espaços informais, toda a lógica acontece na rua. Os miúdos brincam na rua e há uma vigilância comunitária. Há ainda uma vigilância comunitária. Nos espaços formais, os miúdos vivem em condomínios fechados e com câmaras de vídeo e com seguranças à porta, e a sociabilidade é completamente diferente. Tu estás a criar depois uma lógica de crianças frias, calculistas, na lógica que o Simmel trata, não é? E depois crianças quentes e sociáveis. Não é? Portanto, há essa lógica de rua, rural e urbano, e é o que nós observamos, e o próprio rap retrata. O rap retrata essas questões. Não é? E é ali que nós... a inovação é dali, não é uma inovação. Nós trazemos uma outra lógica que a academia, da forma como está formatada, não consegue ver, e não consegue, quando vê, não consegue saber como expor. Certo. Muito obrigada. Bom, eu diria que a TV Tisca me convidou aqui 2 bibliotecas que precisaria de muito tempo para a gente vasculhar essa toda a biblioteca e o tempo não nos perdoa, não é? E pronto, sendo assim, eu vou fechar esta nossa live agradecendo mais uma vez ao Miguel de Barros, que vem de Guiné-Bissau, e a Redi Wilson Lima, de Cabo Verde. Muito obrigada pelas vossas reflexões. São contribuições muito profundas e eu achei muito interessante como fizeram as vossas exposições, porque vi que são exposições que não nos trazem o habitual, não é? Pelo menos em Moçambique é um pouco particular nesse caso. Ele sempre traz-nos uma roupagem de política, alguma coisa de político, mas aqui, felizmente, estamos livres e foi um debate muito interessante do meu ponto de vista e muito obrigada mais uma vez. Infelizmente, nós não temos aqui perguntas porque nos primeiros momentos não conseguimos estar em direto com o YouTube. As pessoas que estavam lá desistiram, mas eu vou convidar essas pessoas que assistam esta live. Foi um encontro muito interessante e muito obrigada, e vamos fechar por aqui o nosso encontro. Não sei se tem últimas palavras, talvez 1 minuto para cada um de vocês. Miguel, Redi, não sei se tem últimas palavras. Animambo, mantenha. A luta continua. Coxucuro. Canimambo está a falar no sul. Eu diria Coxucuro, que é a mesma coisa, agradecer. Eu sou do norte de Moçambique. Pronto. Redi, ok. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Serão sempre bem-vindos aqui na TV Tisca. Obrigada. Obrigado. Obrigado, nós.